Absolvição, termo muito usado no meio jurídico. Trata de uma decisão judicial que reconhece improcedente uma acusação ou queixa contra alguém. E absolvição imprópria, você sabe o que é? Esse é o tema do Saiba Mais de hoje. O nosso convidado é o advogado Ricardo Vasconcelos. Olá, doutora, obrigada por sua presença. Muito obrigado. A gente começa com uma pergunta básica, né? O que é realmente a absolvição imprópria? Bom, a absolvição imprópria, ela é aquela situação do qual nós temos uma diferenciação de um ato que seria tido como crime, porém, havendo a excludente da culpa desse fato. O que seria isso em si? O crime é um ato antijurídico, ilícito, e ele é culpável. No caso do fato, e é típico também, certo? No caso da situação da excludente da culpa, é aquela pessoa que não tem o discernimento de que aquele ato que ela está cometendo seria um ato criminoso. Então, essa pessoa não tem o discernimento, não sabe que agiu de forma dolosa ou culposa. Portanto, eu não posso aplicar o que nós chamamos de pena a essa pessoa. Então, eu aplico uma sanção diferente para que ela não fique sem uma punição. Para ficar bem claro para quem está nos assistindo, então é o caso de uma pessoa com problemas mentais, por exemplo? Aquela pessoa no qual nós chamamos de inimputável são aquelas que eu aplico a chamada absolvição imprópria. No caso, os inimputáveis, nós temos aí aquelas pessoas que não têm um discernimento mental completo, né, ou então discernimento mental reduzido, né, e não tem a capacidade de entender a ilicitude do fato que ela cometeu. O fato que ela cometeu é um ato ilícito? É um ato que causa um dano? Mas ela tem algum discernimento que isso é um ato que poderia ser um crime? Não tem. Por isso eu aplico o que nós chamamos de medida de segurança, porque essa pessoa, ela não pode ficar livre. Ela é inimputável no termo da putabilidade penal. Não posso aplicar uma pena a ela, mas eu posso aplicar o que nós chamamos de medidas de segurança. Nós temos também outros inimputáveis, no caso, os menores de 18 anos, né? Nesse caso, a eles não é aplicada a chamada medida de segurança, é aplicada uma medida socioeducativa. Então, eu posso dizer que a absolvição imprópria é um tipo de sentença? Sim. Essa afirmativa é válida? É uma sentença. Agora, o nome diz absolvição, porque naquele fato, aquela pessoa foi absolvida pelo delito criminal, pelo ilícito criminal que ela cometeu, então não aplico pena. É imprópria por quê? Porque eu aplico uma sanção. Ela não deixa de ser, vamos assim dizer, punida, mas não com a pena no caso de uma restrição da liberdade dela, né? Nesse caso, as medidas de segurança, elas são divididas entre a medida ambulatória, que é para os delitos que, comparados a uma pena, teriam uma pena de detenção, né? E aqueles que são mais graves, que é a medida de internação, certo? Esses são considerados aqueles seriam delitos gravosos. Por exemplo, um delito que eu teria como um estupro praticado por um inimputável, né? O artigo 213 teria uma pena de 6 a 10 anos para uma pessoa comum. Para o inimputável, eu vou iniciar o cumprimento da medida de internação dele no patamar da pena em abstrato, que ele seria, em tese, condenado por estupro, seria os 6 anos. Uhum. Isso é um cuidado interessante do judiciário, até para não, vamos dizer assim, para a pessoa simular uma situação para tentar fugir ali da pena, não é isso? Porque o que ocorre, na verdade, a pena, ela é aplicada em uma pena em abstrato, no qual você tem uma progressão de regime,
seja do regime fechado, regime semiaberto, regime aberto, certo? Agora, a medida de segurança, não. Ela é aplicada ao cidadão por prazo indeterminado. Quem vai dizer isso são peritos que analisarão na ordem judicial e médica, né, psicológica, se aquela pessoa tem a qualidade de retornar à sociedade sem causar perigo à sociedade. Mas ele cumpre uma pena em abstrato, vamos assim dizer, dentro daquele termo da pena que seria o delito comparado que ele teria praticado como cidadão comum. Então, se é um estupro, ele inicia já em 6 anos. A diferença é que um estuprador que entra no sistema carcerário, ele tem a progressão de regime. E quanto à medida de segurança, eu não posso afirmar isso, porque só os médicos e os peritos podem dizer se ele apresenta ou não perigo à sociedade. Então, ele pode ser que ele pegue uma pena maior do que aquele que seria imputável. Dentro desse conceito ainda, né, de pena, explica pra gente, então, na questão do seguinte: uma pessoa foi condenada, vamos supor aí, a 100 anos de prisão, porém ela só cumpre 30, né, de acordo com a nossa legislação. E na medida de segurança, como que fica? Vale a mesma regra? Na medida de segurança, vale a mesma proporcionalidade e medida de periculosidade do agente. Como nós temos uma limitação dos 30 anos, porque a limitação dos 30 anos, ela não é apenas uma limitação de prazo, ela é uma limitação do que o cidadão possa ter como retorno à sociedade, porque a pena, ela não tem apenas a função punitiva, ela tem uma função retributiva e uma função que é ressocializante, né? A ressocialização é exatamente o retorno do cidadão à sociedade com um âmbito normal, para que ele volte a ser um cidadão regular normal. Então, se nós temos uma pessoa que fica penada por 30 anos enclausurada, quando ela sair, eu dou um exemplo do bandido da luz vermelha, que ficou 30 anos, ele não sabia o que era um CD, ele não sabia o que seria um telefone celular. Então, ela perde a noção do que é a sociedade. Se você encarcera uma pessoa acima de 10 anos, ela perde totalmente esse patamar, porque ela deixou de ter a infância dela, deixou de ter a adolescência ou já chegou à fase adulta e perde todo esse crescimento social. Ok, uma pausa então no nosso bate-papo. O programa Saiba Mais vai para um intervalo, é rapidinho, a gente volta em instantes. Estamos de volta com o programa Saiba Mais. O tema de hoje é absolvição imprópria e o nosso convidado é o advogado Ricardo Vasconcelos. Continuando o nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora sobre denominação imprópria. O que é realmente denominação imprópria? Como dito, a denominação de ser imprópria à absolução é porque, na verdade, a absolução que seria a própria, como a absolução sumária, aquele cidadão seria isento de pena, isento de uma sanção penal, certo? A sentença que absolve o réu, ela absolve o réu acusado, né, daquele fato que seria ilícito, típico, antijurídico e culpável. No caso da absolução imprópria, ele não é culpável. Então, ele é um delito, ele causa dano? Causa dano. Então, eu não posso absolver de qualquer forma de pena, eu tenho que sancionar de alguma forma. Por isso que chama imprópria, porque ela é imprópria porque ela aplica uma sanção que seria a medida de segurança. E como é que funciona na prática a aplicação dessa medida? A medida de segurança, como dito, ela, nos termos
da legislação penal, né, ela deve ser aplicada em abstrato de 1 a 3 anos, para aquelas situações inicialmente de 1 a 3 anos, né, para aquelas situações o qual a gravidade, a periculosidade desse agente é oferida pelo juiz. E ele verifica a pena que ele aplicaria se fosse uma pessoa imputável normal. Como eu disse, né, é exemplo de vários delitos, né, que estariam dentro dessa faixa. O juiz aplica aquela pena que seria, em tese, a pena aplicada ao delito praticado. Mas isso também varia de acordo com a periculosidade, como eu falei, e isso é atestado por atestados de sanidade mental, que são regularmente feitos, né? Essa pessoa é acompanhada por psiquiatras, é acompanhada por vários médicos para ver a evolução dela no sentido de que essa medida de segurança venha ter efetividade e devolva ela para a sociedade. Já que a pessoa não vai para a prisão, é para ficar bem claro para quem está nos assistindo, como é que ela realmente, na prática, assim, como é que ela é aplicada? Ela fica no hospital, ela tem que ficar lá dentro, não, ela vai para casa? Sim, os delitos mais graves é aplicada a medida de internação, certo? Que é acompanhado e tem mensalmente, tem os acompanhamentos de sanidade mental e tudo mais. Os delitos menos graves, que são aqueles que gerariam a detenção, ou seja, a pessoa apenada nem na prisão ficaria, né? Ela é apenas detida, esses são por tratamento ambulatorial. Então, cada caso vai ser avaliado Isso. e aplicado, então, essa sanção, vamos Exatamente. assim dizer, né? Então, continuando aqui no nosso bate-papo, vamos falar um pouquinho agora sobre a ação civil ex delito, né? A absolvição imprópria impede o ajuizamento desse tipo de ação ou não? Não. O importante frisar na ação civil ex delito, porque qual é o conceito dela? O que ela seria, né? Ela é uma ação que tanto a vítima ou então os familiares da vítima, ascendentes, descendentes, aquelas pessoas próximas à vítima, terão direito à reparação do dano que ela sofreu com aquele delito contra ela, certo? Agora, há particularidades de que algumas situações essa pessoa pode entrar com a ação civil ex delito ou não pode entrar, certo? Nas situações de absolução que eu estou falando, certo? Porque aquela pessoa que é condenada, aquele que é vítima pode entrar com a ação civil ex delito. Contra aquele que é absolvido, ela pode entrar? Pode, depende das situações. No caso da inimputabilidade por causa da excludente da culpa, veja bem, nós temos um ato que gerou dano àquela vítima. Um ato que, se você for analisar, ele é típico penal. Ele é um tipo penal. É um ato antijurídico? É. É um ato ilícito? É. Mas ele é culpável? Não. Eu não aplico pena. Porém, civilmente, aquela pessoa não sofreu um dano, um ilícito civil? Sofreu. Então, ela tem direito a essa reparação. Da mesma forma, você tem direito em outras relações que, apesar da excludente da culpabilidade, essa pessoa tem direito à reparação, diferente de outras situações que há a excludente de ilicitude, certo? A excludente de ilicitude, nós podemos colocar aqui que o ato que aquela pessoa praticou é um fato típico, é um crime, por exemplo, é um ato antijurídico, né? Porque é um ato que fere a situação, né? E gera um problema, porém é um ato que é permitido perante a lei. É um ato que tem uma excludente do fato que o torna ilícito. O que seria isso? Por exemplo, um estado de necessidade, uma legítima defesa, um exercício regular do direito
e um estrito cumprimento do dever legal. Quais as situações, para ser mais claro para o telespectador, para a gente explicar? É uma situação, por exemplo, de estado de necessidade. Eu estou no meio do mar, duas pessoas têm um bote salva-vidas. Elas estão brigando para quem vai ficar com aquele bote. Uma delas, na briga, joga a outra no mar. Independente da situação ser um ato que ele tinha vontade de realmente jogar o outro no mar e que ele praticou, vamos dizer, um homicídio para salvar a sua vida, ele praticou no estado de necessidade, ele precisava se salvar. Então, há uma excludente de licitude. A vítima, a família da vítima, vamos assim dizer, que faleceu, tem direito a reclamar esse direito dele? Não, porque a situação não lhe dava outra alternativa. Questão de sobrevivência. Exatamente, é a mesma situação do dever legal. Uma pessoa está no meio de um conflito, de um tiroteio, um policial, e o assaltante atirando nele, e ele atira no assaltante. A família do assaltante não tem direito contra o Estado a uma reparação por esse fato. Vamos para mais um intervalo rapidinho, mais uma pausa aqui no nosso bate-papo e a gente volta em instantes. De volta com o programa Saiba Mais, o tema de hoje é a absolvição imprópria. E o nosso convidado é o advogado Ricardo Vasconcelos. Continuando o nosso bate-papo aqui, vamos falar um pouquinho se esse tipo de absolvição imprópria, ela é aplicada com frequência? A absolvição imprópria, ela não é aplicada com muita frequência, porque ela depende de alguns requisitos que são exatamente a situação de se verificar se aquela pessoa ela tem realmente algum problema na capacidade mental dela. E geralmente se fazem os peritos e médicos, psiquiatras, eles fazem estudos e verificam. Hoje em dia nós temos um conceito de deficiência física muito limitado, deficiência mental, vamos assim dizer, na verdade, né? Não poderíamos nem dizer de física, porque a física nós estamos falando de pessoa com problema físico, mas a mental, né? Exatamente hoje se separa muito isso e tem-se muito cuidado com essa situação. Hoje nós temos pessoas que têm um discernimento reduzido, como uma síndrome de Down, e são totalmente capazes e são pessoas que são assim fantásticas, casam entre si, têm total discernimento, vamos assim dizer. A legislação vem mudando nesse aspecto e a legislação vem mudando no sentido civil. Deve-se haver alguma alteração penal nesse sentido também. Mas o que ocorre hoje que o conceito da capacidade reduzida no âmbito penal tem sido pouco aplicada, até porque o direito penal ele tem que buscar punir aqueles delitos mais graves. O direito penal tem uma função de retribuir as pessoas da sociedade melhores. Então, não é apenas aplicando penas e reprimindo que a gente tem uma melhoria na harmonia social. E é bacana a gente ressaltar esse cuidado justamente por essa questão ser tão delicada, sobre essas nuances de problemas psicológicos, porque tem várias, vamos dizer assim, gravidades, pessoas com um discernimento completamente reduzido, outras nem tanto, então precisa realmente dessa avaliação cautelosa, né? Exatamente, e por isso as medidas de segurança no Brasil, elas têm uma aplicabilidade, vamos assim dizer, pequena, certo? Não são as medidas penais, encrudecimento, aplicação de penas, essas sim, tem uma aplicação maciça no Brasil. As medidas de segurança, não. Vamos falar agora sobre a absolvição sumária. Essa já é diferente, né? Sim, a absolvição sumária, como eu falei, tem diversas situações que você pode absolver o réu de um crime. Tem uma que
exclui completamente aquele fato não é crime, não é ilícito civil, não é nada, aquele ato daquele cidadão é atípico, vamos assim dizer. Tem outras situações que aquele ilícito não é crime, porém ele pode ser um dano a um cidadão. Tem aquelas excludentes, como eu falei, as excludentes de ilicitude, excludentes de culpabilidade, que eu já expliquei a respeito da consequência civil desse ato, né? E tem também aquelas situações onde não há provas de que aquele fato foi cometido, ou que aquele ilícito alegado foi cometido, né? E outras situações que seriam o fato da morosidade em se aplicar uma pena àquele cidadão, apesar dele ter feito um delito, ter praticado um delito, esse delito se prescreveu, ou então houve uma leniência em entrar com uma ação e aquela ação houve a decadência dela. Então, nessas situações, principalmente da prescrição, não há aplicação de uma putabilidade, de uma pena. E nesse caso, há uma absorção desses fatos. O juiz, sumariamente, que é inicialmente, ele verifica esses fatos antes de iniciar o processo. Isso foi uma alteração que houve no Código de Processo Penal e que se, vamos assim dizer, reduziu e muito as situações de penas que vinham sendo aplicadas porque o Código colocava um procedimento no qual o juiz iria dar no fim essa sentença. E às vezes a pessoa ficava presa, preventiva ou temporariamente, por aquele fato e no fim era absolvida. Agora não, o juiz pode sumariamente, analisando o processo, verificando se tem um desses requisitos, absolver o réu. Para ficar só mais claro ainda, para deixar bem assim claro para quem está nos assistindo, cabe recurso? Cabe. O recurso, ele está no artigo 416 do Código de Processo Penal, e o interessante se verificar que esse artigo diz sobre o Tribunal do Júri. Mas lá está escrito, caberá a apelação para o ato de se absolver sumariamente o réu, certo? Apesar de estar num artigo do Tribunal do Júri, ele é aplicado ao procedimento ordinário, normal e os outros procedimentos penais. Muito obrigada por sua presença aqui no nosso programa no Saiba Mais. Foi excelente a conversa aqui com o advogado Ricardo Vasconcelos. Muito obrigado a você, a todo mundo. Obrigado à TV Justiça por mais essa oportunidade. Obrigado. Continue com a gente, acompanhando a programação da TV Justiça e até o próximo programa.